Você já parou para pensar no porquê as pessoas, ou então você mesmo, procrastina? Será que os procrastinadores possuem alguma característica em comum? Entender como é que esses comportamentos se formam, isso pode nos auxiliar também a lidar melhor com eles, consequentemente impedindo que eles nos impeçam de atingir objetivos importantes para nós mesmos, de atingir as nossas metas que nós tanto nos empenhamos ou desejamos atingir, que às vezes acaba sendo impedidas de serem alcançadas por esse comportamento. E no nosso vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse tema. Eu sou o Jordan, do canal Eterna Busca, e se vocês ainda não estiverem inscritos aqui no nosso canal, se inscrevam para receber sempre novos conteúdos. O comportamento procrastinatório, ele pode ocorrer nas mais diversas atividades desenvolvidas pelos indivíduos, tanto na sua vida pessoal, na sua vida acadêmica ou então na sua vida profissional. Procrastinar implica em adiar o início ou então a conclusão de uma ação, ou então de uma decisão que se tem em mente. E essa interrupção ela pode ser total ou então parcial. Em geral, esses comportamentos eles tendem a ser mais estudados durante a vida estudantil, na qual estima-se que 80% dos estudantes procrastinam e desses 50% possuem prejuízos significativos devido a esse comportamento. Já na vida adulta, as pessoas procrastinam em tarefas rotineiras, particularmente como marcar exames médicos, e os pesquisadores têm apontado um aumento desse comportamento na população em geral, apontando que cerca de 15 a 20% dos indivíduos adultos são procrastinadores crônicos. A procrastinação ela também é associada ao medo de falhar, tanto quanto ao medo de vencer. Ela também pode ocorrer como uma forma de rebelião à autoridade, embora não hajam estudos conclusivos sobre como que a inteligência e a procrastinação se relacionam. Indivíduos procrastinadores produzem trabalhos inferiores, relatam mais estresse e também doenças após a finalização das tarefas, e eles também acabam sendo pior avaliados no desempenho dessas tarefas feitas, o que acaba resultando num estado de desânimo. Alguns tipos de procrastinadores podem ser chamados de procrastinadores ativos, ou seja, aqueles que tendem a apresentar altos níveis do uso efetivo do seu próprio tempo, gerenciando adequadamente como ele vai desempenhar aquela atividade, o que resulta em uma autoeficácia. Essa parcela de pessoas, de procrastinadores, acaba trabalhando melhor sobre pressão. E as suas decisões sobre procrastinar, elas acabam sendo deliberadas, ou seja, eles escolhem procrastinar porque eles acabam tendo um melhor desempenho quando estão sob pressão. A autoeficácia, ela é a convicção que o indivíduo possui de que ele tem a capacidade de executar de maneira bem sucedida uma determinada ação, um determinado comportamento e obter os resultados que ele espera. Desse modo, a autoeficácia ela é um tipo de reforço utilizado para que a aprendizagem ela possa ocorrer. Indivíduos com altos índices de autoeficácia, eles tendem a estabelecer objetivos mais desafiadores, empenham-se de forma mais incisiva e também eles persistem por mais tempo nessa tarefa e acabam se sentindo melhor e, consequentemente, acabam tendo melhores resultados. Observa que os indivíduos que adotam o objetivo desafiador de aprender, por exemplo, tudo que há para se aprender em um determinado curso que ele está fazendo, acabam não procrastinando, ao passo que aqueles indivíduos que se limitam a aprender apenas o suficiente para não falhar no seu processo de aprendizagem, essas pessoas tendem a procrastinar mais. Vale ressaltar também que o perfeccionismo, que é aquele traço de personalidade da pessoa que acaba por estabelecer metas dificultosas para si mesmo e acaba também tendo uma avaliação crítica do seu desempenho frente a esses objetivos, esse perfeccionismo ele pode ser considerado auto-orientado,
que é quando os padrões de perfeccionismo eles são impostos pelo próprio indivíduo, ou então socialmente prescritos, que é quando esses padrões são impostos por outras pessoas. O perfeccionismo, quando ele é auto-orientado, ele se relaciona negativamente com a procrastinação acadêmica. Ou seja, quando a pessoa é auto-perfeccionista, ela acaba não procrastinando, porque ela exige mais de si mesma. Porém, quando o perfeccionismo ele é da sociedade para o indivíduo, essas pessoas acabam procrastinando mais. E aí, depois disso tudo que a gente viu, como é que nós podemos lidar então com a procrastinação? E um dos primeiros passos para entender melhor isso é aprender sobre o que é chamado de a aprendizagem autorregulada. Essa aprendizagem autorregulada ela é o tipo de aprendizagem que envolve o controle dos seus processos cognitivos, das suas emoções e do seu comportamento. E falando sobre esses processos cognitivos, emoções, comportamentos, vocês podem assistir a nossa playlist sobre vários tipos de comportamento para entender um pouquinho melhor sobre o nosso comportamento humano e cognitivo. Os estudantes que são autorregulados, eles apresentam uma capacidade de escolha, um bom processamento de informação, boas tomadas de decisão, planejamento e também responsabilidade pelas suas próprias ações. Os estudos que vão abordar como é que a aprendizagem vai se relacionar com a procrastinação e a autorregulação apontam que a procrastinação ela está positivamente associada a uma autorregulação deficiente e também a dificuldades atribuídas comumente à falta de tempo. A procrastinação ela também está negativamente associada com uma percepção de que se está bem preparado para aquela tarefa. Ou seja, quando as pessoas elas se sentem bem preparadas para desempenhar uma determinada ação ou tarefa, elas acabam procrastinando menos. Esses processos autorregulatórios, eles podem também ser diferenciados pelo ambiente na qual a aprendizagem ocorre e também quais os objetivos desse estudante quando ele ingressa em um curso. Um exemplo disso a gente pode encontrar nos ambientes de aprendizagem online, na qual os estudantes de pós-graduação, eles desenvolvem muito mais autorregulação e, portanto, eles acabam procrastinando menos do que os estudantes de graduação nesse mesmo ambiente, motivados pelas diferenças de contexto, de intenções com que eles vão acessar esses sites, né? Outros aspectos importantes para a gente entender a procrastinação são a resolução. A resolução ela é considerada um traço de personalidade da pessoa que leva ela a perseverar, a continuar, a ter paixão por objetivos a longo prazo. E essa resolução ela tem sido ligada a indicadores de aprendizagem autorregulada. Com relação à procrastinação, aqueles indivíduos que são mais resolutos, eles são menos propensos a procrastinar. Evidências também apontam que essa resolução ela é associada com níveis reduzidos de atrasos para iniciar e também para completar essas tarefas acadêmicas. A resolução ela é apontada nesses estudos como um fator de proteção contra comportamentos que atrapalhem o desempenho. Um exemplo desse comportamento é o caso da procrastinação. Outro aspecto que afeta as pessoas a procrastinarem é as suas crenças. O indivíduo que acredita que ele é procrastinador, mas que ele consegue, que ele tem a capacidade de atingir os objetivos, essa pessoa tem maior tendência a procrastinar do que aquele que acredita que não é capaz de atingir o objetivo. A procrastinação ela também vai ocorrer mais naquelas pessoas que acreditam que procrastinar é benéfico de alguma forma. Outro traço que afeta a procrastinação é a personalidade. A personalidade ela vai ter muita influência em como é que a procrastinação vai ocorrer. Indivíduos com alta escrupulosidade, né, que são muito atenciosos, meticulosos, eles tendem a procrastinar menos e eles também usam um repertório de estratégias de autorregulação do seu comportamento. Que toda essa meticulosidade e atenção que ele dá às tarefas e essa série de comportamentos regulam mais e evitam que ele acabe procrastinando. Outros fatores que vão afetar na expressão da procrastinação é a exaustão, o estresse, a ansiedade e também a falta de interesse
tanto no ambiente acadêmico como em outros ambientes, ou qualquer outro tipo de tarefa, né? Quando a pessoa está muito exausta, estressada, ansiosa ou não tem interesse em fazer aquilo, ela dificilmente vai desempenhar aquela atividade da forma correta ou vai ter interesse, né? E sobre a ansiedade, recomendo vocês assistirem o nosso vídeo que vai aparecer aqui nos cards sobre ansiedade social, para vocês entenderem como é que a ansiedade afeta o indivíduo, né, as suas emoções e percepção do ambiente. Nesse sentido, não ter uma atitude positiva ao encarar aquela situação, ao encarar aquela tarefa que deve ser completada, não encarando essa situação, essa tarefa como uma oportunidade, mas sim como um obstáculo, isso pode acabar levando isso ao indivíduo a procrastinar. Outra característica a influenciar a procrastinação é a inteligência emocional. Pessoas com uma deficiência de aprendizagem, particularmente no caso dos estudantes que são mais explorados nesses tipos de estudos, eles possuem uma inteligência emocional mais baixa, uma baixa autoeficácia e também acaba, consequentemente, tendo índices mais altos de procrastinação. O efeito da inteligência emocional, ele acaba se refletindo na procrastinação, porque aqueles indivíduos que conhecem melhor os seus estados emocionais, eles conseguem lidar melhor com as situações e com as suas emoções e acabam conseguindo evitar a procrastinação e os estados emocionais que estão acarretados juntos a esse comportamento. Outro aspecto a influenciar são os valores culturais. As sociedades, elas passaram de valores culturais modernos para pós-modernos. Os valores pós-modernos, eles evidenciam muito a tolerância, a apreciação de contatos sociais e também a autorrealização. Já nos valores modernos, eles são baseados em trabalho intenso, em segurança e em prosperidade. Aquela pessoa, aquele estudante que é mais voltado para os valores modernos, ele possui objetivos mais claros, esforça-se para completar aquelas tarefas que são consideradas desconfortáveis e ele acaba desejando alcançar algo na sua vida, segundo os estudos. Já as pessoas, né, os estudantes que desenvolvem os valores culturais pós-modernos, eles passam muito tempo com os amigos, apreciam diversão e atividades espontâneas e com isso acabam também almejando uma vida mais de diversão. E os desenvolvimentos desses valores pós-modernos estão relacionados com a procrastinação acadêmica, segundo aponta Dies, Hoffer e Fries. Outro aspecto interessante sobre a questão da procrastinação é que os estudantes que não procrastinam, eles costumam procurar mais ajuda quando eles têm alguma dificuldade. Já aquelas pessoas que são procrastinadoras evitam procurarem ajuda quando elas estão fazendo alguma atividade, alguma tarefa dificultosa. E os estudos também apontam que homens procrastinam mais do que mulheres, justamente porque as mulheres procuram mais ajuda do que os homens. Nesse vídeo, então, a gente acabou fazendo um panorama geral sobre algumas vertentes e como elas enxergam a procrastinação, que é um estado comportamental que afeta a maioria das pessoas, né? Todo mundo em algum momento da sua vida acaba tendo alguma atitude de procrastinar algo, de deixar mais para frente. E às vezes algumas pessoas têm uma grande dificuldade de lidar com isso, de iniciar projetos ou de dar finalização aos projetos, que está sempre, né, empurrando mais para frente. Conhecer melhor como é que esse comportamento está ocorrendo em nós, reconhecer algumas características que nós temos e que talvez ainda não tivéssemos prestado atenção, pode nos ajudar a lidar melhor com isso e pausar quando nós reconhecemos que nós temos um determinado, né, start, um gatilho para aquele comportamento comece, de talvez mudá-lo, a ter uma outra percepção, caso seja à vontade, né? E se vocês gostaram desse vídeo, deixa um like aqui para ajudar, né, a gente e também deixa nos comentários o que vocês acharam desse tema, se vocês já tinham parado para pensar sobre essas coisas, se vocês reconheceram algum desse traço comportamental em vocês, e se vocês tiverem sugestão para os próximos vídeos. E também compartilhe esse vídeo com os amigos que vocês acham que que esse vídeo possa ajudá-los, né, a entender melhor o seu próprio comportamento, para dar uma indireta para essa pessoa. E vejo vocês no nosso próximo vídeo.